São Luís, no Maranhão, lança campanha Março Lilás. Primeira fase de mobilização contra o Aedes aegypti já visitou 59 milhões de residências. Olá, boa tarde. Em 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, como a redução na carga diária do emprego para 10 horas, equiparação de salários com os homens e o tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas. Somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica, ficou decidido que o dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. Mas foi em 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas. O Jornal Metropolitano parabeniza todas as mulheres por este dia tão especial. Ainda sobre o universo feminino, atualmente as mulheres estão engravidando mais tarde, mas é preciso ter cuidado com o adiamento no plano de ser mãe. A vida profissional, uma pós-graduação, a viagem dos sonhos e, mais recentemente, até problemas como o risco de microcefalia em bebês associados ao Zika vírus têm feito muitas mulheres adiarem cada vez mais os planos de uma gravidez. Já está pensando em ter filhos? Agora não. Quando? Daqui uns 2 anos para frente. É difícil hoje em dia a gente tomar decisões assim, por causa das coisas que acontecem, né? E também é difícil. Plano que não pode ser adiado indefinidamente. Olhando assim, você saberia dizer quais dessas mulheres têm problemas de fertilidade? Se seriam capazes de engravidar sem dificuldades? Quanto tempo ainda teriam para engravidar? Exames que medem a reserva ovariana teriam as respostas para essas perguntas. Imagine que essa cesta repleta de maçãs seja a reserva ovariana de uma menina que está na puberdade. Nessa idade, ela tem cerca de 300 mil óvulos para serem fecundados. A cada ciclo menstrual, para um único óvulo fecundado, 1000 são perdidos. E aí, cada vez mais essa reserva é diminuída. Até que lá pela casa dos 40 anos, além do pouco número de óvulos disponíveis para serem fecundados, eles estão envelhecidos. E assim é cada vez mais difícil a mulher engravidar a partir dos seus próprios óvulos, chegando ao fim a sua reserva ovariana. Essa especialista em reprodução humana explica que a reserva ovariana pode ser avaliada a partir de exames simples. Além do exame de sangue, do FSH, nós também podemos complementar essa investigação da reserva ovariana através do ultrassom transvaginal. A ultrassom transvaginal, ela serve também para nos mostrar a reserva dos folículos ovarianos. O exame de FSH e a ultrassom transvaginal podem ser feitas na rede pública de saúde. Um exame mais detalhado, que mede o hormônio antimileriano, também pode ser solicitado pelo médico, mas ele só é realizado na rede privada de saúde e custa em torno de R$ 500. Quando fica a dúvida ou na suspeita da falência ovariana precoce ou até na suspeita de uma falência ovariana mesmo com a mulher já em idade acima de 40. Falha na menstruação e calores anormais, chamados de fogachos, podem ser indícios de baixa reserva ovariana e que a mulher está entrando na menopausa. Nesses casos, a possibilidade de uma gravidez está restrita à fertilização in vitro com óvulos doados. Por isso, a recomendação é um acompanhamento que pode ser feito naquela velha visita ao ginecologista. O ginecologista ele começa a detectar qualquer tipo de indício de alteração, ou seja, aqueles ovários estão apontando que querem parar de funcionar. O ginecologista já tem, ou seja, já pode encaminhar para o especialista de reprodução. E daí nós temos como pegar essa paciente numa fase de transição, então ainda conseguimos estimular esses organismos e com isso buscar tratamentos como a fertilização in vitro e
conseguir ter taxas de gravidez. Em São Luís, no Maranhão, foi lançada a campanha Março Lilás, um alerta para a prevenção do câncer no colo de útero. O objetivo é estimular as mulheres na visita regular ao ginecologista. O primeiro dia de campanha atraiu cerca de 300 mulheres ao Hospital Aldenor Belo, mantido por uma instituição filantrópica e referência no tratamento de câncer no Maranhão. A grande procura reflete a dificuldade de acesso da população a serviços básicos, que deveriam ser oferecidos pelo sistema público de saúde. Desde o ano passado que eu tento, mas ainda não consegui. A dificuldade de Lila e de milhões de mulheres em todo o Brasil é apontada por especialistas como a principal causa do alto índice de mortes provocadas pelo câncer de colo de útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2012, mais de 5.000 mulheres morreram vítimas da doença. O câncer de colo de útero é o segundo que mais mata mulheres no mundo e no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de mama. Mas em algumas regiões, como aqui no Maranhão, a incidência chega a ser mais alta que o câncer de mama. Só no ano passado foram registrados 550 novos casos da doença aqui no estado. Acho que a Fundação Antônio Dino, que mantém o Hospital do Câncer Aldenor Belo, fez esse trabalho de excelência para a comunidade, alertando sobre a importância dessa doença, que é altamente prevenível. Pode ser evitada com um simples exame preventivo uma vez por ano e hoje em dia com a vacina. A doença é mais frequente em mulheres entre 45 e 49 anos, mas a prevenção deve ser feita anualmente por mulheres acima dos 25 anos ou que já tenham vida sexual ativa. Leva no máximo 5 a 10 minutos, isso vai depender também da ansiedade da paciente. O exame é simples. Ontem, o jornal Metropolitano falou sobre a 24ª fase da Operação Lava Jato, que tem como alvo principal o ex-presidente Lula. E a operação foi comentada por várias entidades da chamada sociedade civil. A Associação dos Magistrados Brasileiros divulgou nota pública defendendo a investigação e a punição dos atos de corrupção, atendendo ao princípio de que todos são iguais perante a lei e têm o direito à ampla defesa e ao contraditório. O presidente da OAB Nacional considerou a operação normal e disse que a lei é igual para todos. Nenhum cidadão brasileiro deve estar isento de responder, se cometeu alguma ilicitude, de responder pelos seus atos. A Associação Nacional dos Procuradores da República contesta as críticas à Operação Lava Jato e afirma que tudo foi feito dentro da lei. Hoje, o que se viu foi a ação de instituições democráticas cumprindo, em nome da sociedade, seu dever de investigar práticas de crimes sem olhar a quem e sem se deter diante de ninguém. A União Nacional dos Estudantes afirmou em nota que reconhece a importância das investigações, mas critica o abuso de poder. O que se presenciou foi a promoção de um grande espetáculo que teve a mobilização de quase 200 agentes federais. É mais um caso de abuso de poder que não pode ser tolerado, com o alerta de adentrarmos no perigoso terreno do autoritarismo. A Central Única dos Trabalhadores falou em golpe e orientou os filiados a se unirem com todos os movimentos democráticos em defesa do presidente Lula. Defender Lula é defender a trajetória da classe trabalhadora. Lula vale a luta. No Facebook, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto criticou a seletividade da operação. Repudiamos a operação político-midiática contra Lula. A seletividade de Sérgio Moro é gritante. A quem serve? E a nova operação da Lava Jato com condução coercitiva do ex-presidente Lula não foi só repercutida pelas entidades da chamada sociedade civil. Em todo o mundo, a ação teve destaque. A rede britânica BBC disse que Lula assumiu um tom desafiador diante das acusações, ao afirmar depois do interrogatório que não teme nada e não deve nada a ninguém. Para os analistas da BBC, mais do que a reputação do ex-presidente, o que está em jogo é o futuro de um projeto político que domina o país há 14 anos. O espanhol El País fez uma ampla cobertura do caso. Em uma das matérias, destacou que Lula foi liberado depois de 3 horas de interrogatório e disse se tratar de um golpe duríssimo contra o ex-presidente. Na Europa, vários jornais relembraram a história de Lula e como ele se tornou popular dentro e fora do Brasil.
Aqui, a detenção do ex-presidente é vista por boa parte dos analistas como a maior ameaça até o momento ao projeto do Partido dos Trabalhadores e ao governo da presidenta Dilma Rousseff. O Financial Times mostrou que o mercado financeiro reagiu positivamente à notícia da detenção. O real chegou a subir 4% em relação ao dólar nas primeiras horas da manhã. Nos Estados Unidos, o The New York Times também deu cobertura ao caso e declarou que a detenção levanta questionamentos sobre o futuro político de Lula e as ambições do Partido dos Trabalhadores de se manter na presidência da República. O jornal paraguaio ABC Color e o chileno El Mercúrio deram destaque a declarações de políticos de oposição brasileiros, dizendo que a operação contra Lula é o princípio do fim do governo de Dilma Rousseff. Já os argentinos Clarín e La Nación destacaram a entrevista dada por Lula logo após o interrogatório, em que ele diz que se sentiu prisioneiro em seu próprio país. O jornal Página 12 afirmou que a operação policial montada para deter o ex-presidente tem cheiro de perseguição. Veja agora as principais suspeitas levantadas pelo Ministério Público contra o ex-presidente do Brasil. Apartamento no Guarujá. O Ministério Público quer investigar se o ex-presidente Lula e Dona Marisa ocultaram a compra de um apartamento no Guarujá, em São Paulo, para lavar dinheiro recebido do esquema de corrupção da Petrobras. Os procuradores afirmam ter evidências que Lula recebeu pelo menos R$1 milhão da empresa OAS, investigada na Operação Lava Jato, para reformas no imóvel. O Instituto Lula afirma que as acusações fazem parte de uma armação e nega que o ex-presidente seja o dono do imóvel. A defesa explica que Dona Marisa comprou uma cota da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, a Bancop, em 2005 e reservou um apartamento. Em 4 anos, a família do ex-presidente Lula investiu em valores corrigidos R$286 mil. Em 2009, em crise financeira, a Bancop transferiu o prédio em obras para a construtora OAS. Lula e Marisa avaliaram que o imóvel não se adequava às necessidades. Segundo Lula, eles visitaram o imóvel uma única vez, a convite do presidente da OAS. A nota mostra que o ex-presidente declarou a cota parte da Bancop e diz que ele jamais ocultou esse patrimônio. Sítio em Atibaia. O Ministério Público diz que dinheiro desviado da Petrobras foi utilizado pela família de Lula para a compra e reforma de 2 propriedades em Atibaia, São Paulo. Insinua que o amigo José Carlos Bunlai e empresas acusadas no esquema de corrupção na Petrobras bancaram reformas de pelo menos R$770 mil em um sítio. O Instituto Lula disse que, desde o fim do mandato, Lula frequenta o sítio em dias de descanso. Diz que a propriedade é de amigos da família Lula. Para o Instituto, a tentativa de associar a propriedade a supostos atos ilícitos visa macular a imagem do ex-presidente. Palestras. O Ministério Público investiga ainda pagamentos feitos por construtoras acusadas no esquema Petrobras em favor do Instituto Lula e da Lius Palestras, empresa de palestras do ex-presidente. Conforme os procuradores, a maior parte do dinheiro que ingressou na empresa e na entidade entre 2011 e 2014 foi repassado por Camargo Correia, OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e UTC. O Instituto Lula negou as acusações e apresentou uma lista das palestras realizadas pelo ex-presidente e das empresas que pagaram pelo serviço. De 2011 até hoje, Lula fez 70 palestras contratadas por 41 empresas e instituições e foi remunerado de acordo com sua projeção internacional e recolhendo os devidos impostos de acordo com o Instituto. Outros institutos do gênero, como o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, recebem dinheiro de empreiteiras citadas na Lava Jato, assim como cobram altos cachês por palestras. Cerca de 59 milhões de residências de todo o país já foram visitadas pelas equipes de combate do mosquito Aedes aegypti. O número corresponde a 88% dos domicílios brasileiros. E a mobilização vai continuar intensa pelos próximos 4 meses.
A primeira fase da Mobilização Nacional de Combate ao Aedes aegypti já visitou quase 90% de todos os imóveis brasileiros, entre os primeiros dias de janeiro e 29 de fevereiro. Nós alcançamos mais de 59 milhões de imóveis visitados, dos quais 48 milhões e 200 mil foram inspecionados, vistoriados e onde foi necessário houve destruição dos criadouros de mosquito. Isso representa um atingimento de 88% da meta que havíamos proposto para esse período. Durante as visitas, 1.600.000 imóveis tinham focos do Aedes aegypti, o que representa pouco mais de 3% dos locais vistoriados. A meta do governo é reduzir esse número para menos de 1%. 10 estados superaram suas metas de visitação. Proporcionalmente, Pernambuco foi a unidade que realizou o maior número de visitas, seguido por Rondônia e Mato Grosso do Sul. Em números absolutos, Minas Gerais registrou o maior número de inspeções, com quase 8 milhões de vistorias. O trabalho de monitoramento e controle do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya é feito pela Sala Nacional de Coordenação e Controle, órgão do governo federal que orienta ações integradas de diferentes ministérios. A gente vai fazer o segundo, terceiro e quarto ciclo das visitas aos imóveis. É um processo permanente, não é uma ideia de campanha que a gente vai distribuir um papel e depois vai embora, faz uma palestra aqui e recolhe todos os seus instrumentos de trabalho. É o contrário, é uma mobilização do governo federal com apoio enorme dos governos estaduais e dos governos municipais e principalmente da população brasileira. E você vai ver a seguir. Mais de 300 imigrantes ganeses recebem autorização para morar no Brasil. E ainda, atletas participam do pré-olímpico do nado sincronizado no Parque Aquático Maria Lenk. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.